Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso curso de fitoterapia na atenção básica. Meu nome é Patrícia Bayer-Krebsky. Eu vou apresentar rapidamente os tópicos que serão abordados nesse curso e, em seguida, nós começaremos o nosso curso propriamente dito. Inicialmente, eu gostaria de falar um pouco sobre a minha biografia e sobre alguns trabalhos que nós realizamos no Projeto Raízes, especialmente aqueles que estão relacionados com a questão da fitoterapia. Então, o Projeto Raízes é o projeto que eu coordeno, o projeto de extensão universitária. Em seguida, vamos discutir a respeito de qual fitoterapia nós estamos falando, qual que é o enfoque desse curso, porque existem diversas formas de se abordar a fitoterapia, não apenas um. Então, isso nós vamos ver no decorrer do curso também. Em seguida, por que fitoterapia na atenção básica? Então, esse é um ponto também muito importante para a gente ter clareza de quais são as vantagens de se inserir a fitoterapia nesse contexto específico da atenção básica. Em seguida, vou explicar um pouco sobre a questão dos modelos de farmácia viva que existem, ou seja, as formas como institucionalmente a fitoterapia pode ser inserida na atenção básica. E na segunda parte do nosso mini curso, eu vou explicar a respeito de algumas espécies vegetais medicinais que podem ser empregadas em doenças crônicas e associando a essa questão das espécies vegetais medicinais, na verdade não associando, incluindo a espécies que são utilizadas na nossa alimentação. Então, incluindo essa questão da alimentação baseada em plantas como algo também terapêutico, algo que vai contribuir com a questão da diminuição da prevalência de doenças crônicas. E, finalmente, exemplos de algumas plantas medicinais empregadas em doenças agudas. Então, nós vamos ter essas duas abordagens, tanto para doenças crônicas quanto para doenças agudas. Então, inicialmente, me apresentar um pouco. Eu sou mestre e doutora em ciências farmacêuticas, com enfoque na área de fitoquímica, ou seja, no estudo dos componentes químicos das plantas medicinais. Então, tanto meu mestrado quanto o doutorado foram nessa área, mais voltada para a fitoquímica. Mas, paralelo a essa atuação na área de fitoquímica, eu sempre atuei na parte de extensão universitária com a questão do uso de plantas medicinais propriamente ditas, ou seja, a fitoterapia, a aplicação dessas plantas no tratamento de diversas situações de doenças. Além disso, eu sou também especialista em homeopatia, então, no caso, homeopatia para farmacêuticos, pois a minha formação é em farmácia, eu sou farmacêutica de graduação. Então, no caso, é importante a gente só diferenciar a questão da fitoterapia da homeopatia. Então, a homeopatia é um outro modo de tratamento, envolve um outro tipo de diagnóstico e os medicamentos são completamente diferentes, mas é só para constar que eu tenho essa formação também e eu sou usuária também de homeopatia, além de usuária de plantas medicinais. Minha atuação profissional atual é como professora na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, no campus de Vitória da Conquista. Então, nessa universidade, eu atuo com diversas disciplinas ligadas à questão das plantas medicinais. Então, farmacognosia, farmacobotânica, que são disciplinas do curso de farmácia diretamente ligadas com o estudo tanto de questões botânicas quanto químicas relacionadas às plantas medicinais de atuação terapêutica também. Atualmente, eu estou ministrando uma disciplina de fitoterapia na atenção básica para a graduação, então envolvendo, na verdade, não só estudantes de farmácia, mas de outros cursos também, os outros cursos que nós oferecemos
no Instituto Multidisciplinar em Saúde, na UFBA, aqui de Vitória da Conquista, que são em farmácia, enfermagem, nutrição, psicologia, biotecnologia, biologia e medicina. Como eu já mencionei anteriormente, eu coordeno um projeto de extensão, então ligado, né, também à UFBA, e eu vou, mais para frente eu falo um pouquinho mais sobre, né, sobre as atividades desenvolvidas nesse projeto, que inclui muito dessa questão das plantas medicinais. E falando da minha vida, né, mais pessoal, no que se refere, né, às questões relacionadas à minha atuação profissional, eu sou usuária de plantas medicinais e de homeopatia, então eu já venho desde 2007 fazendo tratamento homeopático, e quando necessário eu utilizo plantas medicinais. Eu cultivo plantas medicinais também, então eu tenho essa abordagem mais no sentido do uso das plantas in natura mesmo, do uso das plantas frescas ou secas, né, no preparo de chás e de tinturas principalmente. Então é tanto uma questão assim de atuação profissional, quanto de aplicação dessas formas, né, de tratamento na vida pessoal. Além disso, eu sou ovo-lacto-vegetariana, então, como nós vamos ver mais na parte do curso que trata sobre alimentação baseada em plantas, o que isso tem, né, de relação com saúde, com prevenção de doenças, com tratamento de doenças. Além disso, eu sou agroflorestora, eu tenho estudado essa parte de cultivo de plantas alimentícias e medicinais em sistemas agroflorestais, isso com o objetivo de realmente contribuir com a divulgação de métodos mais adequados para a obtenção de plantas né, alimentícias, medicinais, alimentícias não convencionais, que não apresentem agrotóxicos, e além disso, com uma agricultura que auxilie na questão da regeneração da terra, contribuindo, na verdade, para, né, minimizar os nossos impactos ambientais, enquanto, né, nós estamos aqui vivendo nesse planeta. E sou dona de casa. O que isso é importante nesse contexto? Eu mesmo cuido da minha alimentação, né, então eu tenho essa questão do cuidado também, né, não só com a origem dos alimentos que nós consumimos aqui em casa, mas também com o preparo desses alimentos. Então, é algo que, assim, auxilia muito, né, nessa questão dos cuidados com a alimentação, quando a gente, né, tem esse hábito de cozinhar em casa, e quando nós fazemos esse trabalho, tanto de cultivo quanto de cozinhar, quando nós tornamos esse trabalho um trabalho prazeroso, né? Não só o prazer ao comer, mas também o prazer ao né, preparar, ao cultivar. Bom, em relação especificamente agora ao projeto Raízes, que é o projeto de extensão universitária que eu estou coordenando, é um projeto que envolve diversas ações. Então, nós temos uma horta em uma unidade de saúde da família, aqui de Vitória da Conquista, na Bahia. Eu vou mostrar algumas fotos depois. Paralelo a esse trabalho, né, de cultivo e disponibilização dessas plantas medicinais na horta, né, da unidade de saúde da família, paralelo a isso, nós trabalhamos também com a questão de elaboração de textos sobre o uso de plantas medicinais, e ele vai estar disponível no site do projeto, então vocês vão poder, né, acessar esse material. O objetivo é que esse material fique disponibilizado, né, para as pessoas que se interessam sobre o uso de plantas medicinais. Nós estamos no processo de ampliação de um banco de sementes. Então, nós temos também um cultivo na universidade, e as espécies que nós cultivamos, nós procuramos obter essas sementes, tanto, né, espécies alimentícias quanto medicinais, que no caso, então, seria, né, nessa questão do cultivo em sistema agroflorestal sintrópico, né, na universidade. Então, essas sementes nós procuramos distribuir e, né, armazenar no banco de sementes com esse objetivo de distribuir.
essas sementes. Além disso, lógico, né, a questão dos cursos de plantas medicinais. Então, antes desse momento de pandemia, nós ofertávamos cursos presenciais, tanto aqui na cidade de Vitória da Conquista, quanto em cidades daqui do estado, ou fora do estado também, mais raramente, em comunidades. Então, né, geralmente aconteceu uma parceria com alguma instituição do local, e nós ofertávamos esses cursos. Em geral eram cursos de um final de semana, né? Então seria sábado e domingo, sempre com a preocupação de levar as plantas. Eu vou mostrar algumas fotos depois, que é algo bem importante. E atualmente eu estou ofertando um curso também, né, de fitoterapia na atenção básica, mas com uma carga horária mais alta, tanto para estudantes quanto pessoas de fora da universidade. No sistema agroflorestal na UFBA, nós trabalhamos também com produção na verdade, criação de abelhas sem ferrão, né, as abelhas nativas, pela grande importância ecológica que elas apresentam, e, né, para a polinização das plantas, tanto alimentícias quanto medicinais, e com captação também de água, sistema de captação de água da chuva, para ter esse uso mais otimizado dos recursos hídricos. Bom, em relação à equipe, eu sou, né, farmacêutica. Nós contamos com uma agrônoma, Elisa Birro, que é especialista em sistemas agroflorestais sintrópicos, tem muita experiência nessa área, com o Ricardo Castro também, que além de ter experiência em sistemas agroflorestais sintrópicos, ele também cria abelhas, né, abelhas nativas, então ele é o responsável pelo meliponário. E nós contamos com 2 agentes comunitárias, principalmente, né, para essa questão do trabalho na horta da Unidade de Saúde da Família, então Zoraída Batista e Nailma Ribeiro, com uma outra farmacêutica que já foi estudante, né, que participou do projeto por muitos anos, e hoje em dia ela colabora como farmacêutica. E além disso, os estudantes, que aí são, na verdade, varia, né, conforme o semestre. Atualmente, os estudantes, eles têm participado do curso e têm participado da questão de elaboração desses materiais sobre plantas medicinais. Algumas fotos. Então, aqui seria na Unidade de Saúde da Família, né, na horta, que fica, né, localizada na área da Unidade de Saúde da Família. Então, a primeira foto aqui, à esquerda, acima, uma parte da equipe. Então, Ricardo, eu, Zorailda, Gabriela e Bruno. Bruno, na época, também contribuía bastante com essa questão da manutenção da horta. Aqui, alguns momentos mostrando, né, como é que acontecia essa questão das oficinas e cursos presenciais. Então, nós temos um espaço na horta, na própria área da horta, para ofertar esses cursos. Então, são cursos com públicos diversos, tanto da comunidade, quanto de pessoas da cidade, mas de outros bairros, estudantes, usuários da unidade de saúde, enfim, eram cursos abertos. E visitas técnicas também, aqui no caso eram estudantes de um curso técnico, até lá de Salvador, que vieram conhecer a horta. Então, aqui nós temos, né, Zorailda e Nailma, que são as agentes comunitárias, que atuam no projeto, né, apresentando essa horta para os estudantes. E aqui é a área que nós temos na UFBA. Então, atualmente, nós não estamos realizando oficinas, nós costumávamos realizar mutirões e oficinas nesse espaço. Atualmente, nós estamos cuidando mais da questão da ampliação do espaço. Então, tem essa área aqui mesmo, tem muitas plantas medicinais, né, a questão da babosa, moringa, plantas alimentícias não convencionais, palma, temos açafrão também, e tem uma série de plantas, algodão, goiabeira. Então, é um sistema muito diverso. Aqui uma área de capim-santo com erva doce. E aqui é uma nova área, né? As plantas ainda estão bastante pequenas, mas é uma nova área que nós estamos, onde nós estamos cultivando principalmente espécies medicinais. Então, nesse espaço, na verdade, ele serve de fonte
de plantas medicinais que nós usamos nos cursos, em vídeos, em aulas, enfim. E nós já elaboramos também, né, vídeo, já filmamos nesse espaço, né, com o objetivo de divulgação do método também. E nós já realizamos também um grupo de estudos de plantas medicinais, então toda semana nós tínhamos encontros para discutir, cada semana era uma espécie. Então era um estudo mais aprofundado na universidade mesmo, aqui oficinas, né, em comunidades, palestras aqui em escolas, e aqui também foi um curso de plantas medicinais, e aí eu sempre tenho cuidado de levar as plantas para os locais onde acontece o curso. Então, por exemplo, aqui, né, nós levamos diversas espécies, aqui também, porque uma das grandes questões relacionadas ao uso de plantas medicinais é justamente nós termos a certeza a respeito da identificação botânica, de qual planta nós estamos falando, né, considerando que, mesmo no mesmo estado, nós podemos ter plantas, a mesma espécie, sendo conhecida por nomes diferentes. Então, é importante, né, sempre ter esse cuidado de mostrar a planta e ter bem certeza a respeito da espécie com as quais nós estamos trabalhando. Bom, então, em relação a qual fitoterapia, né? Primeiro eu vou falar, na verdade, de diversas abordagens, aí, na verdade, também tipos de medicamentos diferentes que podem ser utilizados no contexto da fitoterapia. Mas não apenas isso também, ela pode, né, a fitoterapia ela pode estar num contexto mais de apenas um recurso terapêutico, né, ou como ela é mesmo, ou num contexto mais amplo, num contexto, né, de um sistema médico complexo, por exemplo, né, de uma medicina tradicional chinesa, de uma naturopatia. Então, a fitoterapia ela pode estar dentro, né, de um contexto mais amplo, o que, na verdade, serviria justamente para potencializar os efeitos terapêuticos. Então, é uma forma muito mais interessante de se aplicar a fitoterapia, mas vamos lá. Então, em relação aos tipos de medicamentos, né, matérias-primas que nós podemos utilizar, nós temos as plantas medicinais in natura. Então, eu tenho trabalhado muito com a questão do uso das plantas frescas, ou seja, nesse caso aqui, nós precisamos ter um local onde as plantas podem ser colhidas, que pode ser uma horta na unidade de saúde, que faz, né, parte de um programa de fitoterapia ou não, pode ser uma horta comunitária, pode ser hortas caseiras, né, quintais, na verdade, quintais, vamos dizer, terapêuticos, né, nas casas das pessoas. Então, temos aí diversas possibilidades, né, da onde nós podemos obter essas espécies. Então, uma forma, né, de uso seria você já utilizar a planta medicinal fresca mesmo. Então, nesse sentido, a pessoa colheria a planta e, em casa, faria a preparação, que pode ser na forma de um chá, na forma de uma compressa. Então, o jeito mais comum de se utilizar é na forma de chás mesmo. E depois eu vou explicar melhor assim, essas diferenças em relação aos modos de preparo das plantas medicinais. Bom, outra possibilidade é o uso do que tecnicamente nós chamamos de drogas vegetais, que seriam as plantas medicinais secas. Mas aí não a planta toda, porque cada planta, na verdade, cada espécie medicinal, ela concentra as suas substâncias ativas em um determinado órgão. Existem espécies que, né, são utilizadas como um todo, desde a raiz, as partes aéreas, né, incluindo os caules, as folhas, as flores, mas, em geral, cada espécie, ela tem um efeito mais interessante se for usado, né, determinado órgão da planta. Então, isso vale tanto, né, para as plantas medicinais in natura, quanto para as drogas vegetais. Só que as drogas vegetais, no caso, elas já estão secas. E o fato delas estarem secas
auxilia na verdade, favorece, possibilita a preservação desse material. Então, geralmente, drogas vegetais, elas podem ser armazenadas por cerca de 1 ano. Então, nós ganhamos, né, uma questão, assim, em relação à possibilidade de armazenar esse material, porque vamos pensar assim, de repente, tem plantas que só são utilizadas as flores, e essas flores não estão disponíveis o ano todo, então nós podemos colher essas flores e secá-las para uso posterior. Já outras plantas que, né, estariam disponíveis todo ano, já, né, e se a pessoa tem a possibilidade de acesso a essas plantas in natura, não existe tanto essa preocupação. Outra possibilidade é o uso dos fitoterápicos industrializados. Então, hoje em dia, é muito comum nós termos acesso aos medicamentos fitoterápicos industrializados nas farmácias, né? Então, nesse caso, eles seriam medicamentos semelhantes, né, na aparência, aos medicamentos convencionais, né? Eles têm as caixas, as bulas, né? A forma farmacêutica geralmente é bastante semelhante aos medicamentos convencionais, ou mesmo iguais, né? Comprimidos, cápsulas, drágeas, soluções orais, xaropes, pomadas, cremes, géis, então, né, tem essas diversas possibilidades. E dentre os produtos industrializados, nós temos 2 classificações no Brasil, os medicamentos fitoterápicos e os produtos fitoterápicos tradicionais. Então, na verdade, todos eles têm essa questão, né, de ser industrializado, mas os medicamentos fitoterápicos, eles têm a sua eficácia e segurança embasada em ensaios clínicos, e os produtos tradicionais fitoterápicos, eles são o uso deles, a questão de eficácia e segurança, né, a comprovação de eficácia e segurança, ela é feita através de uma associação entre conhecimentos tradicionais e estudos em fitoquímica, farmacologia e toxicologia. Mas aí seriam estudos em animais e não, né, estudos clínicos em seres humanos. Além disso, esses medicamentos, eles podem ser também, né, os fitoterápicos, eles podem ser manipulados em farmácias comerciais, né, farmácias de manipulação. Então, nesse caso, eu posso, inclusive, ter acesso aos mesmos extratos utilizados, né, nos medicamentos fitoterápicos, mas, nesse caso, manipulados em farmácias, e, né, diversas, na verdade, essa diversidade toda, né, de formas farmacêuticas, eu posso, né, ter na forma de cápsulas, soluções orais, por exemplo, tinturas, xaropes, né, os cremes, pomadas, enfim, mais manipulados, e aí eu tenho a possibilidade de um tratamento até mais individualizado. Outra possibilidade seriam as oficinas farmacêuticas, que aí essas oficinas farmacêuticas são farmácias ligadas a programas de fitoterapia, ou seja, isso aí já dentro do contexto do SUS, ligados a farmácias vivas, né, fazendo parte, na verdade, de farmácias vivas, e seriam farmácias que produzem apenas fitoterápicos. Então, é voltado, né, dentro desse contexto de um programa de fitoterapia. Eu vou falar mais sobre essa possibilidade um pouquinho mais à frente. Então, aqui só uma ilustração sobre medicamentos fitoterápicos, exemplos, né? Então, tem ali, né, a caixinha, da mesma forma como os medicamentos convencionais, né? Os medicamentos fitoterápicos industrializados, no caso. Aí tem alguns, né, dentro dos produtos tradicionais fitoterápicos, nós incluímos, na verdade, a Anvisa inclui as drogas vegetais. Então, é possível fazer uma notificação para a Anvisa, as empresas, eu digo, né, as empresas notificarem a Anvisa a respeito da produção de drogas vegetais com indicação terapêutica. Por enquanto, eu, assim, nunca vi nenhuma empresa que trabalha nesse sentido, né, de produção das drogas vegetais, com, né, essa questão de notificar a Anvisa, de vender essas drogas vegetais como oficialmente com finalidade terapêutica, tá? Geralmente, as drogas vegetais, elas acabam sendo vendidas de uma forma mais informal, né, em lojas de produtos naturais, e sem essa questão, né, de deixar, né, notificada a Anvisa, ou, né, ou em feiras, né, de uma forma mais livre. Aí, focando mais nessa questão, que eu acho que, assim, é bem importante a gente ter em mente
que, no caso das plantas medicinais, mesmo que seja um medicamento industrializado, e que ele tenha essa questão, né, dos ensaios clínicos sendo realizados para né, comprovação da eficácia e da segurança, a base, né, o conhecimento, de onde é que vem esse conhecimento? Ele vem da questão da tradicionalidade. Então, né, os medicamentos fitoterápicos que, né, tanto os industrializados quanto os manipulados, ou os que são utilizados num contexto mais caseiro, mais, né, de um uso tradicional dentro de uma comunidade, o conhecimento a respeito tanto, né, da questão dos benefícios, dos efeitos, quanto dos cuidados em relação ao uso desses medicamentos, eles vêm dessa questão da tradição, que muitas vezes, né, é oral, no caso do Brasil, era oral, hoje em dia já tem, né, muita difusão, né, de conhecimento tradicional por escrito, mas originalmente, né, se nós pensarmos na questão das tradições indígenas, toda a tradição indígena, ela é realizada de forma oral, então, né, na convivência, na aprendizagem constante durante a vida, né, nas comunidades. Então, por que é importante a gente ter isso em mente? Pela questão, assim, de realmente valorizar esse conhecimento. Eu tenho percebido muitas vezes que as pessoas usam algumas fontes, né, de informação sobre plantas medicinais, colocam como se aquela fonte fosse uma fonte científica, mas na verdade é uma fonte de informação de tradicionalidade. Então, isso significa o quê? Que nós precisamos valorizar mais, né, essa questão das tradições, a questão desse conhecimento que foi construído ao longo dos milênios, né, que muitas vezes não é valorizado, e que muitas vezes, né, as pessoas que fazem o uso desses recursos terapêuticos, né, que vêm dessas tradições ligadas, né, às suas comunidades, às suas famílias, não é valorizado. Então, dentro também, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida, né, profissional, dentro do projeto de extensão, a gente procura valorizar bastante, né, essa questão dos conhecimentos que são construídos fora do meio acadêmico. Então, quando nós elaboramos materiais sobre plantas medicinais, nós deixamos muito claro, né, no texto, quais informações elas vêm dessa questão do uso tradicional, quais informações vêm de pesquisas científicas, para justamente dar o mérito para essa questão das tradições, das populações que mantiveram esse conhecimento vivo. Fazendo parte, né, dessa questão da tradicionalidade, existem as racionalidades médicas complexas, que aí seriam a homeopatia, a antroposofia, a medicina tradicional chinesa. Então, nós temos, né, diversos sistemas médicos complexos, porque, na verdade, né, envolve desde, né, de um diagnóstico diferenciado, o uso de diversos recursos terapêuticos, uma forma, né, diferenciada de se fazer o acompanhamento, o preparo dos recursos terapêuticos. E dentro dessas racionalidades médicas, muitas vezes a fitoterapia, ela entra como um dos recursos terapêuticos. Então, nesse sentido, e que geralmente acontece dentro dessa questão do uso tradicional, a fitoterapia, as plantas medicinais, elas não estão sendo usadas, né, elas não eram, né, tradicionalmente usadas fora de um contexto, ou seja, fora de um contexto de cuidados, né, de práticas relacionadas à saúde mental, de práticas relacionadas à higiene, de práticas relacionadas à alimentação. Então, quando, por exemplo, né, uma medicina tradicional chinesa, hoje em dia, acabou, né, no Ocidente se restringindo muitas vezes à acupuntura, mas não é só. Então, a medicina tradicional chinesa inclui, né, a questão das plantas medicinais também, a questão da alimentação, a questão da meditação, medicina ayurvédica também tem esse enfoque forte, tanto no uso de plantas medicinais, né, como fitoterápicos, mas também muito, né, com uma importância muito grande para a questão da alimentação, de que tipo de alimentos e temperos que as pessoas, né, devem ingerir. Então, isso aí a gente, né, precisa, na verdade, a gente precisa resgatar essa forma de trabalhar com a fitoterapia de uma forma mais abrangente. Mesmo no Ocidente, tem um livro que eu uso
bastante assim como referência, que se chama justamente Fitoterapia na Atenção Primária, né, o título, e nesse livro eles tratam, né, justamente do uso de plantas medicinais no Reino Unido, e lá, né, com essa abordagem mais ampla. Então, a pessoa vai fazer o tratamento com fitoterapia, mas o tratamento com fitoterapia envolve também as plantas usadas, né, na alimentação, envolve também, né, outras orientações em relação, sei lá, né, à ingestão de água, a hábitos que podem ser inseridos para a melhoria da saúde. Então, a gente sempre precisa ver essa questão da saúde de uma forma mais ampla possível, porque dessa forma os benefícios também vão ser muito potencializados. E a outra forma, né, mais recente, seria justamente a questão dos ensaios clínicos aplicados a medicamentos fitoterápicos. Então, temos diversos medicamentos atualmente que eles são utilizados em função, né, dessa questão da existência dos ensaios clínicos. Então, até por isso tem aumentado muito a prescrição, né, de plantas medicinais, inclusive por médicos que não têm a formação em fitoterapia, mas esse acréscimo, né, desse recurso terapêutico como uma forma de tratamento e de medicamento que pode ser prescrito e tem sido cada vez mais prescrito. De novo, aquela foto das drogas vegetais, né, já embaladas. Aqui é um exemplo de como acontece na China, né, essa questão da venda das plantas. Então, elas são armazenadas secas em gavetas e a pessoa chega, né, com a prescrição, que geralmente envolve um conjunto de espécies e não uma espécie só, e aí né, o atendente vai e faz essa mistura com as diversas, né, drogas vegetais que foram prescritas para a pessoa preparar em casa como um chá. E aqui em cima só a foto, né, de uma planta aqui seca, mostrando nessa questão das drogas vegetais, ou seja, das plantas secas e só, né, aqui só tem, na verdade, a parte que é utilizada. E as plantas medicinais in natura, que aí seriam, né, sei lá, as cascas, as folhas, as flores, que nós, né, colhemos e já fazemos o uso. Então, coloquei aqui, né, um exemplo que é o mais comum, o chá. Então, é uma das formas, na verdade, que eu gosto mais de trabalhar com as plantas, é nesse sentido, né, do preparo dos chás, e também do preparo de tinturas. Então, coloquei aqui, na verdade, o preparo, né, de algumas espécies que estão sendo colocadas, né, em álcool para obtenção de extratos que depois eles vão ser usados ou como uso externo ou como uso interno, é lógico que cuidando com a questão da qualidade desse álcool. Ele precisa ser um álcool para uso, né, farmacêutico, que é um álcool semelhante, né, ao álcool para uso alimentar. Bom, enfim, aí considerando essas reflexões todas aí sobre essa questão de como que a fitoterapia tem sido aplicada, principalmente aqui no Brasil, e como ela pode ser aplicada. Então, se a fitoterapia, né, ela é uma prática integrativa, se nós pensarmos na questão, assim, né, da política mesmo de práticas integrativas, ela está inserida, né, como uma prática integrativa, mas, na verdade, ela vai ser, o ideal é que ela seja realmente integrada com outras abordagens, tá? Para que nós consigamos, assim, um efeito muito mais interessante, né? muito mais eficaz, além, né, de todos os benefícios que que a fitoterapia já pode trazer, enquanto um recurso terapêutico. Então, na verdade, ela tem sido usada, mas um recurso terapêutico, às vezes, né, único, às vezes associado aos tratamentos convencionais, que aí seria, no caso, uma abordagem no sentido de complementação, né? Então, a gente tem também essa distinção. Eu posso, né, usar a fitoterapia como um recurso terapêutico alternativo, né, ao tratamento convencional, ou como um recurso terapêutico complementar ao tratamento convencional. Isso vai depender da doença, depois na parte, né, dos exemplos das plantas, eu vou mencionar melhor essa questão, né, das diferenças. Em algumas situações é indicado mais o uso como um complemento, em outras situações pode ser usado como uma alternativa. E aí, em relação a essa questão de qual, né, fitoterapia praticar, o que eu tenho focado mais, né, na questão, né, não tanto de estudo, porque de estudo eu tenho estudado, né, tanto a questão dos medicamentos industrializados, quanto dos produtos tradicionais, quanto dos remédios caseiros,
mas em relação aos cursos, ao que eu uso na minha vida pessoal também, eu tenho utilizado mais a fitoterapia no sentido mais do uso das plantas in natura ou das drogas vegetais. Tá? Então, é uma forma, né, mais tradicional de uso, é uma forma mais simples e é uma forma muito mais barata também, muito mais acessível. Então, eu prezo muito por essa questão, assim, né, nós temos esse recurso terapêutico, nós temos uma flora riquíssima aqui no Brasil, além disso, nós temos diversas plantas que foram trazidas, né, pelos colonizadores, pelas pessoas que vieram para cá de outros locais, muitas vezes, né, infelizmente, contra a sua vontade mesmo, na forma, né, de escravos, ou que foi, né, absurdo, né, que tenha acontecido isso na história da humanidade. Mas, enfim, todas essas pessoas trouxeram, né, os seus conhecimentos e as suas plantas. Então, hoje em dia, nós temos acesso a plantas asiáticas, europeias, africanas, além, né, das plantas nativas nossas, né, das medicinais. E essa riqueza toda, ela pode ser acessada de uma forma mais direta, bem mais acessível, se for empregada dessa forma, né, do uso da planta in natura, ou seja, da planta fresca ou da droga vegetal. Então, nesse sentido, nós conseguimos abranger, né, muito mais pessoas. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido, né, de levar, né, essa questão das plantas e da forma de uso das plantas frescas ou na forma de droga vegetal, mas assim, não só levar, né, na verdade a ideia da extensão universitária é ter também essa questão da troca com as comunidades, então cada comunidade aonde nós ministramos algum curso, nós procuramos conhecer um pouco, lógico que com pouco tempo a gente não consegue, né, ter um trabalho aprofundado, mas conhecer um pouco sobre as práticas terapêuticas daquela comunidade, que tipo de plantas que elas utilizam, a gente incentiva as pessoas a trazerem essas plantas para os encontros, né, para a gente discutir, incentiva as pessoas a falarem sobre as suas, né, práticas, né, de uso dessas plantas medicinais, de por que elas são importantes para elas, né, e, lógico, nesse momento a gente já está compartilhando também o conhecimento, então, na verdade, a gente, né, leva um conhecimento sistematizado na universidade, mas que também tem, né, a sua base tanto na questão das pesquisas científicas, quanto na questão do uso tradicional, mas também nós sempre estamos abertos a conhecer, né, a forma como as comunidades aonde nós ministramos os cursos utiliza as plantas e principalmente valorizar, né, estimular, principalmente aquelas pessoas mais jovens se interessem, né, por esse estudo das plantas, porque não é num minicurso ou num curso mais amplo que a gente realmente aprende de uma forma aprofundada, né, sobre as plantas, usando durante, né, muito tempo, estudando por muito tempo, é um processo, e isso deve ser incentivado, né, nas comunidades para que não se perca esse conhecimento. Então, na verdade, quando eu falo do conhecimento tradicional, qual que é uma grande preocupação? E algo que está acontecendo? Existe já há muitas décadas uma perda, né, desse conhecimento, tá? Justamente pela falta de valorização. Então, geralmente, as gerações que conhecem mais, né, são a geração que hoje é idosa. Muitas vezes a geração né, da minha geração aí, que hoje em dia é adulto, às vezes se interessa, mas não tem esse estudo, né, aprofundado, não aprende tudo, né, o que os seus pais conhecem sobre as plantas, e da mesma forma os mais jovens. Então, esse conhecimento, na verdade, ele vai se perdendo. Então, na verdade, a gente está num processo bem triste mesmo, bem trágico, de perda tanto de biodiversidade quanto do conhecimento associado a essa biodiversidade. Então, na verdade, a ideia, né, é contribuir tanto para a preservação, né, da questão da biodiversidade quanto dos conhecimentos associados a ela. Bom, aí chega, né, por que então a fitoterapia na atenção básica? Qual que é o objetivo, né? É ser resolutiva para a maior parte dos problemas de saúde das pessoas. Porque realmente a maior parte, né, das manifestações, das doenças que acontecem né, numa determinada cidade,
uma determinada comunidade, um determinado bairro, são situações que podem ser resolvidas na atenção básica. Então, não é necessário, né, a pessoa buscar um hospital para muitas das doenças que acometem as pessoas ao longo da sua vida. Então, a ideia, na verdade, da questão da fitoterapia na atenção básica é justamente contribuir para aumentar, né, a resolutividade da atenção básica. Então, o que acontece? Ao invés da pessoa ter acesso apenas aos medicamentos convencionais, que é o principal recurso terapêutico, né, no contexto da atenção básica, são os medicamentos convencionais, sendo que muitas vezes nós podemos, né, ou utilizar um produto, um fitoterápico, ou né, sozinho, ou em associação, né, com algum tratamento convencional. E fora, né, que o ideal é que justamente as unidades de saúde, elas não ofereçam, né, apenas a fitoterapia, mas outras práticas, né, práticas de, sei lá, de meditação, de yoga, oficinas de alimentação baseada em plantas. Então, tem na verdade, diversos recursos terapêuticos dentro, né, das práticas integrativas que podem ser inseridas, né, a homeopatia mesmo tem diversas unidades onde esse recurso terapêutico ele é oferecido. Então, na verdade, a ideia é que as pessoas tenham, que assim, se contribua para aumentar a resolutividade e que as pessoas tenham também opções terapêuticas, né? Coloquei ali opção terapêutica mais porque nós estamos falando especificamente da fitoterapia, mas quanto mais opções terapêuticas, né, as pessoas tiverem numa unidade de saúde, melhor, né? Porque em alguma situação seria mais indicado o uso, sei lá, de uma acupuntura, em outra situação, mais a questão da meditação, em outra situação, mais mudança nos hábitos alimentares, né, ou todos esses recursos, e todos eles podem ser associados com o uso de plantas medicinais. É claro que, assim, não vão ser todas as pessoas, né, que têm esse desejo, né, do uso de plantas, mas as pesquisas têm mostrado que boa parte da população brasileira, e na verdade da população do mundo todo, tem essa familiaridade, tem esse desejo, né, de usar esses recursos terapêuticos, tanto que, muitas vezes, o que acontece? São prescritos medicamentos convencionais, mas as pessoas acabam, né, fazendo uso também de plantas medicinais. Então, nesse sentido, é importante que o profissional da área da saúde, ele esteja aberto a realmente, né, dialogar com a pessoa sobre o seu plano terapêutico. Se a pessoa tem essa afinidade, né, pelo uso de plantas, que isso seja, né, oficialmente colocado no plano terapêutico desse usuário, mas que também seja, lógico, respeitada a situação, né, das pessoas que preferem fazer uso de medicamentos convencionais. Então, a ideia, na verdade, não é colocar a fitoterapia, né, como algo mais importante, é colocar a fitoterapia como uma opção terapêutica da mesma forma como, né, os medicamentos convencionais. Se for necessário, eu utilizo medicamentos convencionais. Agora, o que acontece? Quando nós ofertamos diversas opções terapêuticas, um dos resultados que são obtidos é justamente a diminuição no uso de medicamentos, né? Esse processo de desmedicamentalização da sociedade, que é um processo tão importante, mas que ele precisa vir acompanhado, né, de alternativas. E, no caso, a fitoterapia e outras práticas integrativas seriam alternativas nesse sentido. Em relação à segurança, é lógico que não significa que todas as plantas elas tenham a mesma segurança, ou que todas as plantas sejam seguras. Mas plantas medicinais bem selecionadas, eu vou mencionar para vocês também depois essa questão da seleção de plantas medicinais, né, principalmente em programas de fitoterapia para atenção básica, elas precisam ser selecionadas com base na segurança, né? Ou seja, elas precisam ser plantas que podem ser utilizadas de uma forma mais tranquila em função da sua margem, né, terapêutica bem ampla, ou seja, efeitos adversos eles sejam mais raros e quando eles forem manifestos, que eles sejam efeitos adversos também mais leves, né? Isso para diversas plantas isso acontece. Depois, na segunda parte da aula, eu vou colocar, né, para vocês diversos exemplos de plantas que podem ser utilizadas e falando, né, dessa questão se são plantas, né, mais seguras ou não, porque às vezes também é necessário, né, colocar alguma planta que não é tão segura, mas que através da forma como ela é utilizada, ela se torna um tratamento seguro.
Aí tem essas questões culturais, né, que nós já discutimos. Então, muitas vezes as pessoas têm esse desejo, né, de fazer um tratamento fitoterápico e não tem essa opção, né, nas unidades de saúde. Então, realmente, né, o foco seria aqui mais atenção básica, mas nos outros níveis de atenção, né, na secundária, na terciária, isso né, é possível a inserção de outras formas de tratamento que não só os medicamentos convencionais. Nesse sentido, de aumentar a resolutividade, de oferecer uma opção terapêutica. E uma grande vantagem da fitoterapia, isso a gente percebe claramente nos cursos, nas oficinas que nós oferecemos, é a questão do envolvimento dos usuários. Em geral, né, dentro de uma comunidade, tem pessoas que conhecem mais sobre plantas medicinais. Eu costumo usar um termo, né, não fui eu que criei, mas eu costumo usar um termo que se chama os especialistas locais, né? Então, dentro do contexto de uma área de abrangência, de uma unidade de saúde da família, por exemplo, é interessante que a gente saiba quem são os especialistas locais daquela região que detém, né, esse conhecimento mais aprofundado sobre as plantas medicinais, sobre o uso delas. E realmente firmar aí uma parceria mesmo, no sentido de trabalhar junto essa questão das tradições daquele local, né, envolvendo as questões culturais do local onde nós estamos trabalhando, e as nossas próprias, né, porque, na verdade, a maior parte das pessoas, elas trazem, na verdade, esse conhecimento sobre plantas de casa. Então, eu já ministrei cursos em que os médicos comentaram, nossa, nós nos conhecíamos sobre plantas em casa e fomos, né, para o curso de medicina e nós meio que esquecemos, né? Esquecemos não, né? Fomos estimulados, na verdade, a esquecer essas outras opções terapêuticas. Mas, né, se resgatar a questão do histórico, né, familiar dos profissionais da área da saúde, muitas vezes a gente vai chegar, né, em famílias que têm um uso bem importante de plantas medicinais e que né, a tendência na verdade, tem sido aumentar, né, o estudo dessas plantas medicinais dentro dos cursos de graduação, mas nas décadas anteriores houve, na verdade, um decréscimo muito grande, né, justamente da valorização dessa opção terapêutica e de outras também que têm sido resgatadas e que têm servido para oferecer tratamentos mais seguros e eficazes para as pessoas. Então, a questão né, a gente consegue envolver, né, muito mais essa questão dos usuários nesse sentido. Entrando nessa questão das farmácias vivas. Farmácia viva, na verdade, é um termo que surgiu no Ceará, né, com o professor Matos, que era professor na Universidade Federal do Ceará, e ele começou a trabalhar justamente resgatando esse uso de plantas medicinais lá no Ceará, inicialmente em Fortaleza, e depois esse projeto foi se expandindo, né, para outras cidades do estado. É uma forma de incentivar o cultivo comunitário de plantas medicinais, de associar, né, dados científicos com dados de uso tradicional de plantas medicinais, com o objetivo de que as comunidades elas tenham um benefício com, né, o uso dessas plantas. E hoje em dia esse sistema tem uma legislação colocando 3 possibilidades de modelos de farmácias vivas como forma de institucionalizar a fitoterapia dentro do SUS. Tá? Então, teria um modelo de farmácia viva do tipo 1, que seria mais nessa questão de desenvolver o plantio, no caso, numa unidade ou de saúde da família, ou outra unidade de saúde, ou outros espaços também, né, dentro da comunidade. Por exemplo, aqui é uma foto de uma horta, numa unidade de saúde lá em Florianópolis, aí, né, com esse dado também, né, de que 26, na verdade, lá são 43 unidades de saúde da família, em 26 delas existem, né, essas hortas. Na verdade, eu peguei, né, uma informação na internet, coloquei a referência ali. Eu morei 5 anos já em Florianópolis, né, faz muitos anos, na época não existiam tantas hortas e unidades de saúde da família, mas já existia essa questão, né, das plantas medicinais, já existia horto de plantas medicinais na Universidade Federal de Santa Catarina, né, um trabalho lá coordenado por César, né, por César, que é médico de saúde da família lá e é fitoterapeuta. Então, esse trabalho foi se expandindo, né, e hoje em dia diversos profissionais, né, trabalham com essa parte de fitoterapia lá.
e com essa questão das plantas mesmo, e de valorizar o cultivo das plantas, e de incentivar o cultivo das plantas, e de ter esse cultivo das plantas das plantas medicinais aqui no caso, mas nas unidades de saúde da família. Aqui é uma foto aqui, na verdade, de Campinas, então, que seria no contexto do programa de fitoterapia lá de Campinas também, com as hortas de plantas medicinais, em que essas plantas, elas são disponibilizadas para as pessoas. Aqui, no caso, um canteiro lá no Ceará, onde surgiram essas farmácias vivas, e aqui, na verdade, em Minas Gerais, é uma área mais destinada à pesquisa para embasar cientificamente essas iniciativas todas. Então, na verdade, assim, o modelo de farmácia viva do tipo 1, ele envolve o oferecimento, para a comunidade de plantas frescas. Então, nesse sentido, eu tenho, a parte só do cultivo, que já é muita coisa, Só que, assim, esse cultivo, ele precisa ser sem agrotóxicos, então a gente precisa de um cultivo agroecológico, e essas plantas, elas precisam ser todas identificadas botanicamente, então a gente precisa, na verdade, ter certeza sobre a questão da identificação botânica dessas espécies, Isso aí é o básico para conseguir manter uma farmácia viva funcionando e fornecendo plantas medicinais de qualidade. O modelo de farmácia viva do tipo 2 já envolveria a disponibilização de plantas frescas, mas também de plantas secas. Então, aqui no caso, eu coloquei como exemplo, Então, eu teria que ter, na verdade, uma estrutura para beneficiamento e secagem, ou seja, essas plantas precisam ser colhidas, elas precisam passar por uma seleção, para se retirar, eventuais partes, da planta que não sejam a parte realmente utilizada, para se fazer a higienização, então, como está acontecendo aqui, para se fazer, a questão aqui da seleção das plantas, a da secagem. Então, aqui eu tenho, essas duas fotos aqui são de reportagens, no caso dessa referência aqui, que mostram uma parte, do programa de fitoterapia de Betim, em Minas Gerais, e aqui do Ceará também, que é onde surgiu. Então, aqui seria, na verdade, bandejas, aqui elas são com tela embaixo, para favorecer essa ventilação e favorecer a secagem das plantas. Aí, muitas vezes, é necessário também, a aquisição de estufas para favorecer a secagem das plantas. Tem muitas, conforme o clima, é possível secar essas plantas à temperatura ambiente sem essa questão do uso das estufas. Mas é importante que, se for implantada, a farmácia viva do modelo 2, que aí seria a oferta, então, tanto das plantas frescas quanto das plantas secas, é importante ter uma estrutura, de beneficiamento e de secagem das plantas que inclua estufas, tá? Então, aqui é um exemplo das estufas do programa de fitoterapia de Betim também. Então, aqui, no caso lá de Betim, como é que é, a parte externa aí da estrutura, e lá, no caso, na verdade, é o modelo 3, que envolve a manipulação também dessas drogas vegetais e dessas plantas in natura. Então, na verdade, lá eles têm esse processo de beneficiamento, para obter a droga vegetal, mas também tem a produção, de pomadas, cremes, de tinturas, xaropes, enfim, tem, na verdade, a parte toda de manipulação também, que então seria um modelo de farmácia viva do tipo 3. Essa foto aqui é do Ceará também, de uma oficina farmacêutica lá, onde tem essa manipulação dos medicamentos fitoterápicos. Aqui alguns exemplos, aqui no caso seria do programa de fitoterapia do Distrito Federal, então aqui, tinturas de funcho, que aqui no caso na cidade é conhecido como erva doce, e aqui também, diversos, aqui é do Ceará, diversos tipos, de medicamentos expostos, medicamentos que são, manipulados nessas oficinas farmacêuticas. Então, esse aqui seria um modelo de farmácia viva do tipo 3. Então, alguns critérios que é importante, nós considerarmos no momento de fazer esse planejamento, Então, se tem esse desejo, na verdade, precisa de uma equipe, lógico, para realização, de um programa de fitoterapia. No caso, aqui em Vitória da Conquista, nós não temos, um programa de fitoterapia.
nessa horta da unidade como eu comentei no início desse curso, desse mini curso, ela faz parte de um projeto de extensão, então é uma forma também, né, de se inserir, né, essa questão das plantas medicinais no SUS, porém, não se trata, nesse caso aqui, de um programa de fitoterapia, mas em diversas cidades, né, do país, como eu mostrei através daquelas fotos, existem programas de fitoterapia, né, institucionalizados, existem equipes trabalhando, né, nesses programas que visam abranger a cidade toda. Então, também tem uma questão, assim, né, de fazer um bom planejamento, considerar, né, esses critérios aqui de seleção das espécies, para que não haja falta, né, de matéria-prima. Então, pode acontecer, né, muitas vezes, de repente, o cultivo não suprir a demanda, porque a tendência é a demanda aumentar, tá? Conforme as pessoas vão conhecendo o programa, né? Eu tô falando assim, quando é o programa de fitoterapia implantado, né? Que as pessoas ainda não conhecem, depois, com o tempo, as pessoas tendem a conhecer mais e ter um consumo cada vez maior dessas espécies vegetais, né, medicinais. Então, idealmente, é importante selecionar espécies cultivadas na região. É possível comprar, né, a droga vegetal de fora? Sim, é possível, mas justamente uma das vantagens desse sistema de farmácia viva é que nós temos a possibilidade de controlar esse processo todo, né, desde o cultivo até o preparo do medicamento. Então, eu tenho uma segurança muito maior, porque nós temos no mesmo município, no próprio município, sob a supervisão, né, do coordenador do projeto, sob supervisão de um agrônomo, essa questão do cultivo sem agrotóxicos aí das plantas medicinais. Então, né, é importante para a questão de, né, facilidade de crescimento também desse cultivo, se for necessário, que sejam plantas facilmente cultivadas na região. Então, isso vai mudar, né? Eu já morei tanto no sul, quanto no sudeste, quanto no nordeste, e existem plantas que são, né, cultivadas em todas as regiões, mas existem plantas que já, né, são mais adaptadas a um determinado tipo de clima. Então, nesse sentido do cultivo, eu preciso ter essas técnicas também de cultivo mais, né, estabelecidas, ou de manejo. Quando eu falo manejo, seria manejo de populações nativas. Então, algo que também é possível é se realizar um plano de manejo, isso assim, né, oficialmente, tudo, com, né, autorização dos órgãos responsáveis pela essa questão ambiental. Então, é possível também a obtenção de matéria-prima vegetal a partir das matas, né? No caso aqui, que infelizmente é o caso de boa parte do nosso país, as matas, elas estão, né, cada vez mais raras, então nós estamos precisando também fazer esse resgate aí, esse reflorestamento aí das nossas matas, mas, assim, né, pensando nas poucas matas que restaram, é possível fazer um plano de manejo para que essas espécies, elas sejam obtidas, né, na mata, porque colhendo, né, uma quantidade que não vá prejudicar a diversidade genética daquela espécie dentro uma determinada população, uma determinada floresta, nós conseguimos fazer esse uso das plantas, mantendo, né, a diversidade genética das florestas. Isso aí é totalmente possível. Outra questão importante também, plantas que tenham um uso popular ou tradicional na região, tá? Então, que sejam, né, conhecidas pelas pessoas, que isso vai favorecer muito, né, tanto a questão do uso, né, dos conhecimentos tradicionais, porque, assim, idealmente, nós precisamos também ter uma questão, assim, de regionalização desses conhecimentos, porque pode acontecer, se eu, sei lá, pegar um conhecimento, né, de um local, uma muda de algum local, transportar para outro, e essa espécie, né, essa planta, ela não desenvolver todo o seu potencial terapêutico, porque ela está cultivada num local que não é, né, favorável. Então, aquele conhecimento tradicional também associado àquela espécie, não necessariamente ele vai poder ser transposto, né, para outra região, junto, né, com a planta. Então, idealmente, trabalhar com essa questão mais local mesmo, fazer uma seleção de espécies que vão ser trabalhadas, que tenham a possibilidade ou de obter, né, por manejo de matas nativas, ou por cultivo, e que tenham um uso, né, tradicional associado a essa biodiversidade,
naquela região. Essa questão da produção suficiente, né, muito importante também essa possibilidade de aumentar a produção a partir, né, da demanda das pessoas. Então, precisa ter esse cuidado também de pensar, não só na questão da implantação do programa, mas também pensando na questão da ampliação desse programa de fitoterapia. Aí é lógico, né, ver bem, né, plantas que tenham segurança e eficácia. Geralmente, as plantas brasileiras, ou essas que, assim, foram trazidas de fora, mas que são muito utilizadas aqui, geralmente, elas não têm estudos clínicos, ou tem alguma coisa, né, alguns estudos clínicos mais poucos. Então, geralmente, para determinação de eficácia e segurança, é necessário nos embasarmos tanto na questão, né, das pesquisas clínicas, quanto nos estudos farmacológicos, toxicológicos, fitoquímicos, e na questão do uso tradicional. Tá? Então, isso aí é bem importante a gente ter diversas fontes aí de informação, né, de conhecimento sobre o uso dessas plantas para que nós possamos usá-las da melhor forma possível. E a questão, lógico, das enfermidades, né, que podem ser tratadas na atenção básica. Né? Então, mais na segunda parte do curso eu vou falar mais sobre essa questão, né, da aplicação mesmo de algumas espécies vegetais medicinais. Eu havia comentado anteriormente sobre essa questão de que muitas vezes os profissionais da área da saúde, eles não têm essa formação sobre plantas medicinais na graduação. Então, isso faz com que sejam necessárias capacitações para quando se deseja implantar um programa de fitoterapia. Então, não é só escolher a planta, montar a estrutura, produzir, né, as drogas vegetais, os medicamentos fitoterápicos manipulados, mas também é importante nessa questão da capacitação. Aí de todos os profissionais, né? Nem todos vão ter essa questão, né, de prescrever, mas de qualquer forma todos precisam estar envolvidos nesse programa, saber conversar na comunidade sobre, né, essa opção terapêutica, e orientar, né, as pessoas ao bom uso, lembrando que muita gente, assim, né, já conhece. Então, eu vejo também muito uma ideia, assim, de que só os profissionais da área da saúde podem, né, fazer essa questão dessa orientação. Mas a gente precisa lembrar, né, que, né, nós temos também os especialistas locais, né, essas pessoas que conhecem realmente sobre o uso de plantas na comunidade. E imagina que maravilhoso nós podermos reunir os conhecimentos, né, de cada profissional da área da saúde, né, dentro da sua área, com esses conhecimentos da comunidade, né, unir isso em prol de uma melhor assistência à saúde. Então, né, no caso dessas capacitações, geralmente são realizadas, né, com agentes comunitários, os profissionais da área da saúde, tanto de nível superior quanto técnico. Sim, aí em relação à questão da prescrição, né, propriamente dita, que a gente precisa, né, se preocupar, o nome botânico. Então, o nome botânico é essencial. Então, nós precisamos, né, saber essa questão do nome botânico. No contexto de um programa de fitoterapia, pode ser a prescrição só pelo nome botânico mesmo, porque, né, a farmácia já vai dispensar, né, de acordo com o nome botânico, os outros profissionais também vão conhecer essa questão do nome botânico, que seria esse nome científico, né, das plantas. Então, na hora que eu for comentar com vocês sobre as espécies que eu selecionei para discutir nesse curso, eu vou, né, mencionar essa questão do nome botânico, da questão de sinonímias botânicas também, né, sinonímias científicas, mas com exemplos. E muito importante a questão da parte da planta. É lógico que, assim, se a gente está, né, no contexto de um programa de fitoterapia, em que isso já está bem, né, padronizado, pode prescrever só pelo nome botânico, porque na farmácia, né, eles já vão saber exatamente qual parte da planta se refere. O tipo de extrato. Então, se, né, está sendo indicado o quê? Que a pessoa prepare um infuso, prepare um decocto, se vai ser usada uma tintura, que tipo de extrato que vai ser utilizado. O modo de preparo, porque se for, por exemplo, prescrito uma droga vegetal para a pessoa preparar em casa, como é que é o preparo, né, desse chá, se é por infusão, se é por decocção, se, né, é para um uso externo, na forma de uma compressa, como é que essa compressa é preparada. A questão da padronização, então, na verdade, isso aí também dentro de um programa de fitoterapia já vai estar, né, cada tipo de extrato já vai ter a sua padronização, no seguinte sentido, de deixar bem claro
qual o volume daquele extrato corresponde a, por exemplo, 1 grama da planta, né? Então, a gente tem como, né, preparar de uma forma mais padronizada. Muitas vezes, né, se faz também a questão da quantificação de substâncias ativas, né? Não de todas, porque realmente não é possível, né, no caso de plantas, porque é um fitocomplexo que está agindo ali, não é uma substância só. Então, isso a gente também precisa ter em mente. Mas, de qualquer forma, né, muitos medicamentos fitoterápicos, eles são padronizados em relação ao teor de algumas substâncias. Então, essa é uma forma também de padronizar. A forma de apresentação, né, sei lá, se é né, de repente um medicamento sólido, cápsulas, ou se é um gel, um creme, enfim, tem, né, as diversas possibilidades. A questão da dose, né? Então, sei lá, cápsula, são quantas cápsulas, são quantos, né, miligramas aí em cada cápsula, que isso aí também é super importante, né, porque a gente pode, na verdade, individualizar, né, idealmente, a individualização desse tratamento é importante. Então, nessa hora de prescrever, é possível, tanto para medicamentos mais sólidos quanto líquidos, nos líquidos é mais fácil ainda essa questão da dosagem, porque, por exemplo, é possível prescrever uma tintura, e depois eu vou, né, explicar também essa parte do preparo das tinturas, pode ser prescrito uma tintura e a dose seria, né, o tanto de gotas que a pessoa vai solubilizar em água para utilizar essa tintura. E essa dose, ela pode mudar no decorrer, né, do tratamento, de repente, à medida que a pessoa vai, né, controlando melhor, né, resolvendo a sua doença. A questão da posologia, né, nessa dose, ela vai ser repetida quantas vezes por dia, quando que ela deve ser ingerida. Tem algumas plantas que é melhor, sei lá, antes do almoço, outras que é melhor longe das refeições. Então, essa questão também, quantas vezes, né, que essa dose diária vai ser reproduzida, vai ser repetida. E essa questão do modo de usar, que na verdade está relacionado ali com o modo de preparo, né? Se você vai passar na pele, se você vai ter que fazer algum preparo, se você precisa diluir, enfim, né? Aí vai depender de cada forma farmacêutica, né, que for sendo disponibilizada. Bom, aí mudando assim um pouquinho, pensando de uma outra forma, que eu comentei nessa parte toda, né, que eu falei sobre a questão das possibilidades de institucionalização da fitoterapia, dos diversos sistemas de farmácia viva que podem ser aplicados. Ótimo, mas em muitos municípios, na maior parte dos municípios do nosso país, não existem, né, esses programas de fitoterapia. Mas, de qualquer forma, nós podemos trabalhar como profissionais da área da saúde com esse recurso terapêutico, não impede. E, inclusive, acho que cabe né, em cada unidade de saúde, de preferência em cada município, essa discussão, né, de se é necessário institucionalizar a fitoterapia ou não, como que essa fitoterapia vai acontecer. Porque, na verdade, assim, como é que ela vai acontecer em relação aos profissionais da área da saúde, né? Porque em relação às pessoas, aos usuários, eles já estão usando plantas, eles não vão parar de usar plantas. Quer dizer, houve até, né, uma desvalorização do uso de plantas, enfim, né, inclusive por profissionais da área da saúde, mas, felizmente, né, esse processo todo de desvalorização não conseguiu eliminar esse uso de plantas pelas pessoas. Então, cabe, né, essa questão de ver se realmente, né, vale a pena institucionalizar. E uma outra questão que eu considero bem importante também. Então, de repente, tem um sistema, né, de farmácia viva, tem o fornecimento, né, de determinadas plantas medicinais no contexto do SUS, tem o fornecimento de medicamentos fitoterápicos, mas, geralmente, esses programas, eles não abrangem todas as plantas que são utilizadas pelas pessoas. Então, nós precisamos considerar que tem também essa questão mais livre. Tem que cuidar só para não colocar para a pessoa, não, então agora você só vai poder usar as plantas que estão disponibilizadas nas farmácias aqui das unidades de saúde. Não, eu acho que isso é restringir demais, né, o potencial da fitoterapia dentro de uma comunidade. Então, a gente tem que cuidar, eu acho que institucionalizar, se for para institucionalizar, no sentido de habilitar um acesso mais fácil às plantas, aos medicamentos fitoterápicos, mas não no sentido de limitar as formas como as pessoas utilizam, né, a fitoterapia. E aí, pensando nessa questão de plantas obtidas, né, por outras formas, trouxe algumas fotos de locais, pelo menos assim,
aqui em Vitória da Conquista e em outras cidades tem essa questão também das hortas comunitárias. Então, hortas comunitárias são espaços que geralmente têm um cultivo agroecológico, né? As pessoas plantam para, né, para suas famílias também, não só para venda, plantam os seus remédios, os remédios para a sua comunidade, então tem muito essa questão do plantio, né? Inclusive consorciado, que é muito benéfico, de plantas medicinais com as plantas alimentícias. Então esse é um exemplo de uma horta comunitária aqui de Vitória da Conquista, no bairro Cadija. É uma quadra toda, cada um né, desses canteiros, algumas pessoas, né, uma pessoa que é responsável, tem uma associação, né, que também, né, se organizaram na forma de uma associação também, e tem essa possibilidade de a gente adquirir plantas medicinais ali. Então, geralmente, quando são plantas que eu não tenho dentro dos projetos de extensão, eu vou buscar nessas hortas comunitárias mudas ou mesmo as plantas para uso. Então, é uma forma, na verdade, das pessoas terem acesso tanto a alimentos frescos, quanto plantas medicinais perto das suas residências. Então, aqui nas cidades, nós temos, na cidade, nós temos diversas hortas comunitárias, ainda não temos hortas comunitárias em todos os bairros, mas o ideal seria, né, pelo menos uma horta comunitária em cada bairro, para justamente facilitar, né, esse acesso das pessoas às plantas medicinais e aos alimentos frescos. Aqui é a horta comunitária do Centro Social Urbano, do CSU, que fica na URBS 2, aqui em Vitória da Conquista também. Então, é a mesma questão, né? Tem o plantio das alimentícias, mas também tem muito cultivo de medicinais, as pessoas da comunidade vêm, solicitam, né? Essa questão das plantas medicinais. Então, é um local que elas podem ter acesso a plantas, né, de qualidade, que são cultivadas sem agrotóxicos, são cultivadas com cuidado. E os quintais de casa, então, também a gente não pode esquecer disso. Teve um período no projeto em que nós trabalhávamos bastante com a questão de disponibilização de mudas para as pessoas plantarem em casa, nessa ideia da gente resgatar os quintais, né, os quintais, vamos dizer assim, os quintais terapêuticos, os quintais, tanto terapêutico do ponto de vista do mexer com a terra, mexer com as plantas, né, que isso também tem uma função terapêutica. Eu não mencionei no início, mas eu já trabalhei com oficina de horticultura, né, em CAPS, em Centro de Atenção Psicossocial, então também é uma forma, né, da gente trabalhar com as plantas medicinais, né, trabalhando nessa questão desse formato de oficinas. E é interessante a gente justamente incentivar para que as pessoas, né, tenham esse hábito de cultivar. Eu achei uma notícia muito interessante, né, essa aqui eu não conheço, mas eu conheci através da internet dessa notícia, de uma senhora que cultiva mais de 500 espécies, né, no quintal de casa, isso lá no Acre, numa cidade do interior. Então, lógico, espécies alimentícias, ornamentais, medicinais, né, uma diversidade não só, né, as medicinais, mas, de qualquer forma, mantendo, né, essa questão dessa cultura da gente, né, ter as plantas no quintal e de ter essa possibilidade de cuidar das plantas no quintal. Essas outras duas fotos, aqui à direita e abaixo, são fotos que nós retiramos de uma visita que nós fizemos no quintal de Dona Regina, que é da área de abrangência da Unidade de Saúde da Família, onde existe a horta comunitária. Então, nós conhecemos Dona Regina nos convidou para fazer essa visita no quintal dela. Então, ela tem, né, diversas plantas aqui, até árvores, né, no quintal, flores, e aí ela nos mostrou. Então, no caso, foram 3 estudantes, a agente comunitária e eu fazer, né, essa visita, porque realmente é importante, né, a gente incentivar que as pessoas mantenham esses quintais. E aqui um pouquinho do meu quintal, né, então, na verdade, é aquela questão, muitas vezes a vida profissional e pessoal meio que se misturam, então eu utilizo mesmo espaços pequenos, né, ao lado da casa, então aqui é uma área que atualmente tem crescido mais, aqui não aparece muito bem, mas tem crescido mais a questão das pimentas, aqui tem uma capeba, aqui um açafrão, tudo sempre, né, com solo bem coberto, tá? Isso aí é muito importante para a manutenção, né, da umidade, dos nutrientes. Aqui as babosas, tá? Que babosa também é uma planta bem interessante para a gente ter em casa, a moreira,
tem uma pitangueira que aqui nessa foto aparece ela menor, hoje em dia ela já está bem maior. Aqui a colônia, tá? Então, tudo plantado também no sistema de consórcio, né? Então, num pequeno espaço, nós conseguimos, na verdade, plantar diversas espécies. Goiabeira, né? Que é tanto alimentícia quanto medicinal. Nessa região aqui tem erva doce também, tem capim-santo. Então, nós podemos ter, né? Nos dar esse presente de ter essas plantas em casa. Aqui, ó, né? As primeiras pitangas. Aqui tem um pouco de hortelã grosso. Novamente, colocando, né, isso aqui uma área que foi recém-manejada, foi uma mamona, eu plantei mamona para gerar matéria orgânica, para cobrir o solo. Então, aqui uma área recém-manejada, nesse sentido, né, de cortar a mamona e colocar essa cobertura no solo para favorecer, né, justamente a questão tanto da manutenção da umidade, quanto dos processos naturais de adubação. E nessa área aqui, atualmente, eu estou colhendo tomates, já colhi milho, é uma área que tem aqui atrás foi podado, mas tem capim-santo, aqui tem açafrão, mais para trás tem um couve, aqui um margaridão, que hoje em dia já está bem desenvolvido. Então, essa área aqui, não, aqui um capim-santo bem recente, o gerânio medicinal. Então, diversas espécies, a amoreira podada, então é importante também essa questão da manutenção. Faz parte, né, você acompanhar o desenvolvimento dessas plantas, faz parte do estudo sobre as plantas medicinais. Então, cada vez que eu vou estudar uma espécie medicinal nova, eu procuro também plantá-la, conhecer, né, as diferenças em relação à morfologia dela, quando ela é mais nova, né, quando ela já está na época de ser colhida. Então, o ideal mesmo para trabalhar com essa questão das plantas frescas e das plantas secas é ter essa familiaridade, o cultivo delas, né, a questão da melhor época para colher, enfim. Então, terminamos, né, essa primeira parte da aula, e aí na próxima parte eu vou focar mais na questão tanto do preparo desses fitoterápicos, quanto na questão do uso de fitoterápicos específicos, né, de plantas específicas dentro do contexto da atenção básica.